Bom dia, Começar boa sério. tarde. Boa. Gostei, gostei. Ai, ai. Quer abrir? Abre aí você. Já tá aberto. Então já foi, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse episódio de hoje que vamos falar de psicologia positiva com humildade cognitiva, né? O que vem a ser humildade cognitiva, Gabs? Fala, Dani, meu amigo. Primeiramente, antes de mais nada, antes do começo, que alegria estar aqui com você, meu irmão. Muito me honra construirmos essa jornada de progresso. E para você, espectadora, espectador, que nos assiste, nos escuta, lavando a louça, na corrida, na caminhada, pelos parques, pelas ruas, entre o trabalho para casa para o trabalho. Dani, o que você sabe que não sabe importa. E para nós atingirmos esse drive, esse combustível de progresso, precisamos diminuir o orgulho. Tem um provérbio milenar que fala que antes da sua queda, o coração do homem, do indivíduo, se envaidece. É duro, Dani, olhar e falar, não mando bem. É duro olhar e falar, poxa, posso recalcular a rota, mas já jogo a bola para o seu lado, irmão. O que você entende sobre humildade cognitiva nos dias de hoje? Como lidar com opiniões que às vezes não descem bem? Como lidar com essa gestão de conflitos que nós vivemos sobre assuntos tão polarizados como política, religião, trabalho? Dá para ser feliz e ainda pagar os boletos? Como que você olha para tudo isso, meu amigo? Rapaz, eu diria que por trás da resposta dessa pergunta tá o início de toda a história. Para mim, isso tem muito a ver, Gabs, com coragem. Sem coragem para começar a história de perceber que nós nunca saberemos tudo de tudo, né? E que sim, existe muita coisa que a gente não sabe. E muito melhor e mais importante do que saber, na minha opinião, está em aprender o processo de aprender, né? Então, se eu me desenvolvo no processo de aprender qualquer coisa, eu consigo suprir o gap das coisas novas. Porque sempre que eu sou promovido a um novo cargo, a primeira coisa que aparece é um gap. Um gap de competências que eu preciso desenvolver. E se eu desenvolvo a competência de ganhar competências, pronto, tá feito aí o metaprocesso para que a gente consiga crescer, evoluir e lidar com as mudanças, né? E para isso precisa coragem. E junto da coragem, uma humildade cognitiva, da gente perceber que por mais que a gente saiba, sempre tem algo novo para se saber e se aprender, né? E se eu tenho uma perspectiva, uma visão de determinada coisa e alguém traz uma visão oposta, né? Igual você trouxe a questão da política, lado A, lado B, né? Cara, eu tenho um amigo que brinca, né? Até para eu falar mal do que eu não gosto, eu tenho que conhecer profundamente o que eu não gosto para ter argumento para isso, para ter critério, para ter uma maneira de eu defender ou até para eu mudar de ideia. Porque sábio é aquele que acredita que o que ele acredita também pode não estar 100% correto. Também pode ter uma perspectiva que ele por acaso não viu, não recebeu o convite para aprender. Então assim, a humildade como força, né, de deixar os outros brilharem quando precisa e eu estar aberto para não ter orgulho e receber dos outros, né? E isso para mim se conecta também com depois que eu recebo,
eu observar o que eu recebi, eu reconhecer e eu agradecer. Isso tem a ver com a gratidão, né? A gratidão é o reconhecimento do que de bom me acontece, que vem dos outros. E, junto disso, eu não ser egoísta, guardar só para mim. Eu compartilhar, ser generoso, ser gentil e levar isso para frente. Olha que ciclo virtuoso, né? Que Sim. nasce daí. E o que Tem você um acha disso, ponto, Gabs? é um ponto interessante, Dani. No livro do Adam Grant, Pense de Novo, ele nos traz o olhar do hábito do repensamento. Quando nós nos colocamos como espectadores sobre as nossas percepções, nós conseguimos flexibilizar as nossas cognições. E dentro desse ciclo virtuoso, aquele convite milenar do que só sei que nada sei, ele começa a ter mais valência, porque o compreender não significa concordar. Começo a olhar o ponto de vista do outro, que faz sentido para mim, compreendo como essa construção se deu. E eu acredito, Dani, que tanto para as dinâmicas corporativas como relacionamentos pessoais, essa inteligência emocional tão clamada nos dias de hoje, ela nos traz um combustível para ter uma comunicação mais afetiva, uma comunicação mais empática, com pilares da empatia emocional, da empatia perceptiva. Deixa eu ver o que as pessoas precisam. O que será que faz essa pessoa pensar dessa forma? Deixa eu ver o contexto que ela está inserida. Ô, Dani, esse hábito do repensamento, embora seja muito bonito na teoria e na fala, na prática é bem desafiador, meu irmão. Nós abrirmos mãos das nossas percepções e crenças, né? É, meu amigo, a gente é treinado para acreditar que a gente está certo. É doido isso, né? É, tem até aquela brincadeira, né? Você prefere ser feliz ou tá certo? Né? Eu prefiro ser feliz, cara. O que, que eu quero dizer com isso? Por mais que eu acredite estar certo em determinados eventos, em determinados fatos, existe ali uma abertura e um monte de possibilidades por trás, né? É, me veio na cabeça uma história que eu ouvi uma vez de uma pessoa a respeito dessa questão de perspectiva, de estar certo ou estar errado. A pessoa, a gente estava falando a respeito da força do critério, por exemplo, e do critério junto com a generosidade para entrar em ação e ajudar as pessoas. E essa pessoa trouxe uma história que foi a seguinte: ela viu que tinha um acidente na rodovia, ela parou o carro dela, ela desceu para ajudar a pessoa, ela ajudou a pessoa e depois ela veio a saber que a pessoa que ela estava ajudando era a causadora do acidente. E era uma pessoa que por acaso estava embriagada, né? E ela ficou se questionando: será que eu fui justa? Será que eu tive equidade? Será que talvez eu tenha sido imprudente em sair ajudando qualquer pessoa e aquela pessoa era a culpada? E talvez quem não era culpado precisava de mais ajuda, né? E eu perguntei, mas quem tava. Você não sabia, você chegou ajudando, não foi? Foi simplesmente isso. Para mim, da minha perspectiva, isso não significa ser injusto e ser imprudente, porque mesmo que a pessoa tenha causado o acidente, ela também precisa da ajuda, né? E a gente não sabe qual foi o motivo que levou ela a estar embriagada, né? Essa pessoa talvez antes do acidente ela precisasse mais de ajuda do que as vítimas que ela causou posteriormente ao acidente que ela causou, né? Olha quantas perspectivas que a gente tem em cima de um fato. E olha que a gente está explorando só algumas aqui nessa historinha, né? E eu até perguntei, mas as outras pessoas envolvidas no acidente como vítima também estavam sendo ajudadas já quando você chegou? Ela disse que sim, já estavam sendo ajudadas. Então você fez seu papel de simplesmente ajudar, né? Dá até para conectar aqui com Jesus. Jesus ajudava principalmente quem? As pessoas que mais tinham problemas.
que teoricamente, pelo olhar da sociedade, poderia ser os mais culpados, né? Olha que curioso isso, né? Como as coisas vão se conectando. Então, para mim, Gabs, essa questão da gente repensar o nosso pensamento, que é um convite para perceber o que eu estava percebendo, isso é uma meta-análise, né? É uma análise do que de fato está acontecendo em mim mesmo, né? É uma metacognição, é pensar sobre o pensamento, né? É um dos caminhos que a gente pode exercitar com auto-perguntas para expandir perspectiva, expandir visões e fazer com que a gente perceba que isso nos flexibiliza. E o que eu mais gosto de dizer para as pessoas que eu troco ideia é: questione suas crenças. Questione se o seu ponto de vista do que está acontecendo é 100% verdadeiro. Você pode saber o que fazer para sua equipe, né? E eu diria que melhor do que saber o que fazer é ter a humildade de ouvir o que a sua equipe tem a propor como solução também. Porque pode ser mais uma receita de como preparar Neston, brincando aqui. E pode funcionar tão bem quanto a sua ideia. E ter essa humildade cognitiva pode expandir sua perspectiva e ter mais resultado. Com o seguinte detalhe: ao convidar a sua equipe para explicar o que elas enxergam como solução, elas vão se sentir como parte da construção da solução. Elas vão se engajar muito mais, elas vão se sentir parte de uma maneira até mais espiritualizada, mais transcendental naquilo, e elas vão se motivar e se engajar muito mais para realizar, para fazer aquilo que precisa ser feito. Faz sentido isso, Gabs? Total. E o grande convite, a grande intenção desse episódio é deixar para quem nos escuta, nos assiste, essa reflexão sobre parar para pensar, e você sabe que é uma das coisas que eu gosto muito, né? E verificar se o caminho que você está seguindo te preenche. Existe uma diferença muito grande entre a convicção e a teimosia. São os resultados. A metacognição, que nos ajuda a aprender sobre o processo de aprendizado, é exatamente o quê? Meta é tudo aquilo que te leva além. A cognição é sua forma de pensar. Há também, né, Dani, aquela grande reflexão, já que estamos falando sobre formas de pensar, que o grande segredo entre o remédio e o veneno é a tal da dose. E na psicologia positiva, a humildade, ela gera essa temperança, esse equilíbrio. O Dani, pensando em histórias da nossa vida, do jogo jogado da vida, eu muitas vezes tive discussões com a minha mãe. Muitas vezes nós discordamos sobre pontos políticos, econômicos, sociais, e eu venho aprendendo que em alguns momentos a humildade antecede a honra. Quando eu paro para escutar com o coração aberto, eu posso aprender, porque quando eu falo, eu só repito o que eu já sei. Dani, você é pai, você é empreendedor, você é professor. O que você sente que mudou no relacionamento com os seus filhos utilizando essa humildade cognitiva? Ai, 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 você gosta de tocar em pontos emocionais, né, meu amigo? Ai, ai, obrigado pela pergunta e eu já encho os meus olhos de lágrima de emoções positivas aqui. É, Cara, eu como pai, antes de ter dado esse clique para psicologia positiva, eu era muito duro com os meus filhos. Eu não dava espaço para eles serem quem eles são, me questionarem sobre meus pontos de vista, sobre a permissão ou negação de se fazer qualquer coisa, né? Sobre posicionamento a respeito de certos comportamentos, né? Vou dar até um exemplo prático que hoje a gente vivencia aqui em casa. Para a gente buscar ter atenção plena e viver o momento presente, eu sugiro e peço e reforço para eles
almoçarem, tomarem café, jantarem, sem usar o celular. Principalmente se a gente está junto à mesa, né? Para poder compartilhar, conversar, sentir o cheiro, o sabor, a textura, o gosto, a visão da comida, né? E vira e mexe, quando eu não estou por perto. Hoje mesmo de manhã eu vi meu filho usando o celular enquanto tomava café da manhã. Porque vira um vício, né, pra gente. Qual a idade dele, Dani? O Rafa tá com 15, tá na adolescência, né? Então, de certa forma, é um momento de questionar muita coisa e de questionar principalmente as verdades e crenças que eu, como pai, levo para ele, né? E eu convido ele a pensar, a refletir junto, né? Às vezes eu sou mais duro, falo, filho, larga esse celular, eu já te falei várias vezes, né? E às vezes eu deixo, falo, deixo, né? E às vezes quando eu deixo, e aí eu crio alguma situação do tipo de ter interagido com ele e ele não ter prestado atenção, não ter dado resposta, eu conecto essa falta de resposta ou não entendimento com percebeu como usar o celular durante a refeição, no momento que a gente poderia estar compartilhando ideias, você viajou e você não estava aqui comigo? E às vezes eu pergunto, qual que era o sabor da tapioca que você estava comendo? Tava gostosa? Às vezes ele não percebeu. Porque ele estava tão entretido no vídeo que ele estava assistindo que ele não viu, né? E às vezes, aí vem o meia-culpa minha, né? Às vezes eu tô tão acelerado com coisas e o tempo tá correndo, e eu mesmo vou almoçar e pego o celular um pouquinho para responder um WhatsApp ou outro, ó. Aí meu filho vira assim para mim: você não fala que não pode usar o celular enquanto tá comendo? Eu falei assim, você tem razão, filho. Quando eu percebo que eu estou fazendo de uma maneira inconsciente, eu peço desculpas e ponho o celular para longe. Que eu busco exercitar isso. Eu não sou perfeito, né? Eu estou buscando evoluir e crescer. E às vezes eu pego, já entro falando assim, filhos, eu preciso almoçar e olhando o celular porque eu tenho um cliente que eu vou atender daqui a pouquinho e ele tá trocando algumas mensagens comigo para ver se vai dar tempo dele entrar, se não vai dar tempo, né? Ou alguma coisa que eu preciso preparar e eu só tenho 15 minutinhos entre uma reunião e outra para almoçar e acompanhar o que está acontecendo. Então eu vou fazer isso com essa história, tá? E aí meio que eu deixo de lado assim. Eu busco também curtir a comida, curtir a troca com eles, mas às vezes aí entra um detalhe que eu percebo, né? Não existe uma questão dura e absoluta a respeito disso. E o que eu mais aprendo com os meus filhos é aprender com eles, perceber que eles também têm a me agregar, têm a me compartilhar, né? Aprender a ser criança, foi Dia das Crianças esses dias atrás aí, né? Na verdade hoje é sexta, na quarta foi Dia das Crianças, dia 12. A ter um pouco mais de leveza, a não ser tão duro comigo mesmo, a não ser tão duro com eles. E com essa leveza, se abrir para perceber que a gente é um constante aprendedor das coisas, né? E que a gente não tá certo 100%. Eu acho que essas são as maiores aprendizados que eu tenho com os meus filhos, né? Chegando aqui Abertura. nos instantes finais, cheio de emoção, de história, que vale lembrar que as palavras podem até convencer, só que o exemplo arrasta. Esses dias eu estava escutando um pastor falar sobre constelação sistêmica familiar. Tem um viés profundo sobre a questão de hierarquia, senso de pertencimento, compreensão do dar e do receber. E a Tati, que passou aqui conosco e gravou um episódio, ela teve uma generosidade muito grande em elucidar, eu sei que você gosta de elucidar, alguns olhares diferentes de quem vive e acredita nessa orientação, nessa abordagem que também é espiritual. Ô Dani, um certo amigo um dia me ensinou que existe
um caminho bem interessante do que é viver, aproximar a tal da expectativa com a realidade. Agora eu vou trazer o desfecho final aqui, hein? O que mudou para você, Dani, como pai? O que é ser pai hoje, com os pilares e o combustível que a psicologia positiva nos traz? E qual era o seu modelo mental de antes? E você também trouxe uma pílula de progresso aqui nos bastidores, na hora do aquecimento, a diferença de um feedback com visão de passado, um feedback com visão de futuro. Queria te convidar a criar essa meta-análise de vários conceitos para você fechar com nota 10 e agradecer a todos e todas que estão aqui conosco, nos seguindo, nos enviando sugestões e até mesmo ideias, como foi esse episódio. Vamos junto, meu irmão. Passei para você, hein? Obrigado pela pergunta, meu querido. Obrigado. A questão é aprender a respeitar as diferenças, a diferença que eu tenho para com meus filhos, e usar essa diferença como complementaridade, porque as diferenças, a sobreposição, né, quando a gente observa teoria de conjuntos, brincando, né? A sobreposição é o que a gente tem em comum e a diferença é o que se complementa. Se eu tenho duas partes que têm uma sobreposição e partes que se complementam, elas se tornam maiores juntas, desde que a gente respeite o espaço um do outro, né? E com base nisso, até conectando com feedback. Feedback é quando a gente pergunta a alguém sobre o comportamento que eu tive, para que eu aprenda com ele, para que eu evolua. E se a gente consegue pontuar o que aconteceu, quando aconteceu, quem estava envolvido, né? Por que aconteceu e como pode ser feito próximas vezes para melhorar aquilo, isso é um feedback. E tem o feed forward, que é com uma visão futura, né? Que aí é uma troca baseada, o feedback é baseado no passado, para que a gente aprenda com ele, evolua, evite os erros e aprimore, continue fazendo o que precisa fazer e aprenda coisas novas. O feed forward serve para a gente modelar, melhorar, aprender sobre o que eu preciso fazer no futuro, para que a gente aproxime melhor a minha expectativa com a do outro. Então eu posso convidar meu chefe para um feed forward, levando para ele um plano. Olha, eu me enxergo assim com meus pontos fortes, eu me enxergo assim com meus pontos fracos, eu me enxergo fazendo essas coisas no meu dia a dia, e eu enxergo que talvez eu devesse fazer essas outras coisas aqui. Qual é a sua opinião sobre quais são as principais competências que eu posso desenvolver em mim para que a sua expectativa se alinhe com a minha e se torne uma realidade no futuro, né? E eu uso isso com os meus filhos. Eu falo com os meus filhos a partir de princípios e valores que, quando a gente tem o princípio de intencionalmente não fazer o mal a ninguém, nem a gente mesmo, e intencionalmente fazer o bem para os outros e para nós mesmos, tudo que está ao redor vira o como, para que isso se flexibilize, né? Eu posso agradar o meu filho, por exemplo, dando um presente para ele, um presente para minha filha de Dia das Crianças, como eu posso agradá-los estudando matemática junto com eles, né? A emoção final de realização, de felicidade, pode ser semelhante, né? Mas o como é diferente. E essa flexibilização dos comos nos expande para uma perspectiva de que eu só consigo entender o que eu preciso fazer se eu tenho clareza dos meus valores e se eu tenho clareza dos valores das outras pessoas envolvidas e da empresa que eu estou trabalhando dentro. Porque aí eu consigo me comportar para transformar aqueles valores em realidade. Aí eu aproximo a expectativa da realidade minha, de quem está junto, da empresa, e eu obtenho sucesso, resultado positivo com isso. Seja com filhos, ou na empresa, ou com amigos. É isso, né? Humildade antecede a honra, meu amigo. Que lindo esses aprendizados compartilhados. Vamos juntos. Para você que nos acompanha, muito obrigado.
Obrigado por nos escutar, por nos ver e até breve.